O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor ágape é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. 11 de setembro. Ao escrever 1 Coríntios 13, versículo 1, Paulo fez referência a pessoas super espirituais de Corinto, que se vangloriavam de uma grande espiritualidade, mas mostravam muito pouco amor em suas vidas. Ele disse que elas eram como o bronze que soa e o símbolo que retine. Conforme observado anteriormente em 9 de setembro, essas frases específicas indicam que aquelas pessoas falavam incessantemente, incomodando e irritando os outros com sua conversa interminável e egocêntrica. De fato, as palavras símbolo que retine eram exatamente as usadas no grego para descrever o toque de símbolos que anunciava o início de uma guerra. Isso nos dá a impressão de que, frequentemente, o incessante falar e vangloriar-se daqueles super espirituais deixava seus ouvintes loucos a ponto de quererem brigar. Poderia ser essa a razão de Paulo fazer sua quarta colocação sobre as características de ágape, dizendo que o amor não se ufana? A palavra ufana perdeu seu significado no vernáculo atual, mas em grego é muito poderosa. Ela provém da palavra grega perpereuomai, que significa falar muito sobre si mesmo, ou seja, descreve uma pessoa que se promove interminavelmente e exagera suas próprias virtudes. Sua autopromoção é tão desmedida que é propensa ao exagero que beira a mentira. Um estudioso grego disse que a palavra perpereuomai retrata alguém que é cheio de mentiras ou exageros. Outro intérprete disse que essa palavra se refere a uma pessoa convencida. A palavra ufana é uma poderosa advertência de Paulo para nos informar. O amor não sai por aí falando de si mesmo o tempo todo, constantemente exagerando e enfeitando os fatos para fazê-lo parecer mais importante aos olhos dos outros. No momento em que escrevo, lembro-me de um indivíduo que se encaixa perfeitamente nessa descrição. Se você conhece alguém assim, provavelmente está pensando nele, porque quem é desse jeito causa um aborrecimento tão grande que é difícil ignorar ou esquecer. No tocante ao homem em que estou pensando, as pessoas, quando o veem chegando perto, começam imediatamente a procurar uma maneira de escapar. Elas sabem que quando esse homem as apanhar, começará a falar sem parar sobre ele, seus projetos, ideias e realizações. Ele se gaba em um grau tão extremo que é totalmente detestável. O problema é que não parece estar consciente de quão cheio de si ele é. Certa vez, um amigo em comum lhe perguntou: "Por que você nunca pergunta sobre outra pessoa? Tudo sobre o que você sempre fala é de você mesmo e seus próprios feitos. Você não pensa que seria bom demonstrar pelo menos algum interesse no que os outros estão fazendo? Você sabe quanto parece egoísta aos olhos dos outros?" O homem respondeu: "Alguém além de mim está fazendo alguma coisa que vale a pena falar? Eu sou o único que faz algo importante." Ele era tão egocêntrico que sequer conseguia reconhecer o fato de haver outros grandes empreendedores no reino de Deus. Em virtude de raízes terríveis e inseguras de sua própria vida, esse homem
sente de algum modo que deve aumentar a verdade até um extremo ridículo e gabar-se de suas próprias realizações. Elogiou a si mesmo com entusiasmo durante tanto tempo que ninguém próximo a ele quer mais ouvir. Sua completa falta de consideração pelos outros e sua total preocupação consigo mesmo se tornaram sufocantes e desagradáveis a quase todos os que o conhecem. Frequentemente, as pessoas exageram e se gabam interminavelmente por terem estratégias ocultas que desejam promover ou por quererem obter uma posição mais elevada ou um lugar de autoridade. Outras vezes, estão esperando causar o tipo de impressão que lhes poderia conferir status ou reconhecimento especial aos olhos dos outros. Por fim, podem simplesmente sentir um impulso de provar seu valor, independentemente da razão para as pessoas se vangloriarem de si mesmas. Esse tipo de comportamento não demonstra o modo como o amor ágape se comporta. O amor ágape é tão forte, tão seguro e tão confiante que não precisa falar de si mesmo ou de suas realizações, mesmo que sejam maiores do que as de todos os outros. O verdadeiro amor ágape nunca se exibiria dessa maneira. Em vez disso, ele deseja se concentrar nas realizações dos outros para edificá-los e fazê-los se sentirem mais valiosos e seguros. Lembre-se de que ágape não é um amor voltado para si mesmo. Ele se concentra em dar de si mesmo para atender às necessidades das outras pessoas. Paulo fornece a quinta característica do amor ágape quando nos diz que o amor não se ensoberbece. Essas palavras são baseadas no grego fúzio, que significa ser orgulhoso, ser inchado ou ser inflado. Assim, ela descreve claramente a imagem de uma pessoa cheia de orgulho. Paulo adverte que ágape nunca é fúzio. Isso significa que o amor ágape nunca é levado enganosamente a pensar demasiadamente em si mesmo, nem a afirmar arrogantemente ser melhor do que os outros. Essa palavra se torna ainda mais relevante pelo fato de fúzio também transmitir a noção de uma pessoa que tem um ar de superioridade e altivez, ou uma pessoa pretensiosa ou snob em seu relacionamento com os outros. Paulo usa a palavra fúzio em 1 Coríntios 4, versículo 6, para indicar o orgulho e a arrogância que estavam se desenvolvendo entre os membros da igreja de Corinto, quando cada um deles acreditava que seu líder particular era mais importante que outros líderes. Em 1 Coríntios 4, versículo 19, Paulo usa fúzio novamente quando exorta aqueles cristãos a mudarem seu comportamento. Caso contrário, ele irá lá para repreender os ensoberbecidos. Essa arrogância envolvendo a liderança foi a principal fonte de divisão, contenda e rivalidade na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 5, versículo 2, Paulo usa fúzio mais uma vez. Após confrontar ousadamente a igreja de Corinto por tolerar uma situação totalmente imoral entre seus membros, ele expressa seu espanto por todos poderem estar ensoberbecidos à luz do relacionamento impiedoso que prosperava bem diante de seus olhos. Depois, em 1 Coríntios 8, versículo 1, Paulo usa a palavra fúzio ao dizer aos coríntios: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ao considerarmos o significado grego da palavra ensoberbecido, torna-se evidente que Paulo estava nos informando. O amor não se comporta de maneira orgulhosa, arrogante, altiva, superior, pretensiosa
snob ou exclusivista. Após nos dizer que o amor não é soberbo, Paulo passa ao seu sexto ponto. Ele escreve que o amor não se conduz inconvenientemente. A palavra grega para inconveniente é askemônio, uma palavra antiga que significa agir de maneira inconveniente. Sugere alguém sem tato ou insensível. Expressa também a noção de uma pessoa descuidada e sem consideração pelos outros. Seus atos e palavras tendem a ser rudes e descorteses, e ela exibe maus modos na maneira de lidar com os outros. Sua linguagem é áspera e brutal, revelando que essa pessoa é indiferente, insensível e grosseira. Em suma, diríamos tratar-se de alguém que age de maneira desagradável. Por causa da presença da palavra inconvenientemente, 1 Coríntios 13, versículo 5, indica explicitamente que o Espírito Santo está nos dizendo: o amor não é rude e descortês, não é descuidado ou imprudente, nem se porta de uma maneira que seria considerada insensível aos outros. Então, como você se sente ao olhar no espelho da palavra de Deus hoje? Você passa no teste do amor ou fica devendo? Se você vir que ficou aquém do amor de alto nível que Deus quer que você possua e demonstre em sua vida, é hora de se voltar ao Senhor e falar novamente com Ele sobre essa questão. Nunca pare de ir até Ele enquanto não souber que está andando continuamente no amor de alto nível que Ele quer que você demonstre em sua vida. Quando todas essas palavras e frases gregas são explicadas em conjunto, uma tradução interpretativa expandida poderia ser: o amor não anda por aí falando de si mesmo o tempo todo, constantemente exagerando e enfeitando os fatos para parecer mais importantes aos olhos dos outros. O amor não se comporta de maneira orgulhosa, arrogante, altiva, superior, pretensiosa, snob ou exclusivista. O amor não é rude nem descortês, não é descuidado, nem desatento, nem se porta de uma maneira que seria considerada insensível aos outros. O Espírito Santo está falando ao seu coração? Ele está lhe mostrando as áreas onde você tem exagerado a verdade para fazer com que você pareça melhor aos olhos dos outros? Agido de maneira orgulhosa, altiva, pretensiosa, snob ou exclusivista? Permitido a si mesmo agir de uma maneira não aceitável para alguém que está se esforçando pela excelência em Deus? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for sim, é tempo de você tomar medidas imediatas. Você precisa passar algum tempo de qualidade com Jesus. Peça a Ele para perdoá-lo e deixe seu sangue limpá-lo. Depois, peça ao Espírito Santo que inicie o processo de transformá-lo à imagem de Jesus. Não pare até pensar, ver e agir como Jesus Cristo, em todos os momentos de todos os dias. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te peço que me ajudes a viver minha vida de uma maneira que o glorifique. Tu és o meu Senhor, e eu sou teu servo e teu filho. Não quero fazer com minha vida algo que desrespeite ou desonre o teu precioso nome. Ajuda-me a não exagerar ou enfeitar a verdade. Eu peço que tu me corrijas quando eu for atraído ao esnobismo ou orgulho, e me repreendas amorosamente quando eu agir de maneira desagradável para com os outros. Quero ser como tu, Jesus, e não deixarei de me esforçar até demonstrar a tua vida e a tua natureza em minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus.
para refletir. Você foi culpado por exagerar ou enfeitar a verdade para fazer-se parecer melhor diante de outras pessoas? Você se sentiria confortável em contar essas mesmas histórias se estivesse face a face com Jesus? Você já foi responsável por agir de maneira snob ou exclusivista? Você e seus amigos são tão fechados que os outros poderiam ver o seu grupo como uma panelinha exclusiva? Você tem agido de maneira que glorifica o nome de Jesus? Ou há certos comportamentos demasiadamente desagradáveis para serem representativos de Jesus? O amor ágape é tão forte, tão seguro e tão confiante que não precisa falar de si mesmo ou de suas realizações, mesmo que sejam maiores do que as de todos os outros. O verdadeiro amor ágape nunca se exibiria dessa maneira. Em vez disso, ele deseja se concentrar nas realizações dos outros para edificá-los e fazê-los se sentirem mais valiosos e seguros. Curte, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.